Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor e vale a pena viver por amor. Se Deus é amor, nós também carregamos dentro de nós a essência do amor. Queremos, neste momento, trazer presente, nos unir a Dona Maria do Carmo, ela que perdeu, a sua mãe no dia de ontem. Rezemos por toda a família, peçamos a Deus, que coloque a Dona Rosana num bom lugar e comunhão com a família, O nosso sentimento para toda a família da Dona Rosana, Em nome da Maria do Carmo. Queremos também trazer presente e rezar hoje pelas seguintes pessoas: Iranilde, Francisca da Ilma, Júnior Carlos de Jesus, Cirlândia, família Nogueira, Cristina e Jorge. Rezemos também pelo Esté Costa, pelo Hugo Costa, Regiane Mesquita, Joana Almeida de Jesus e Ritinha Castro, pela recuperação da saúde de Ritinha Castro. Rezemos por todas as pessoas que perderam, durante esses dias, seus entes queridos. Queria rezar pela comunidade lá de Uiú, da cidade de Uiú, que perdeu esses dias, vítima de acidente, um casal, de um casal ainda muito jovem. Então vamos rezar por toda a comunidade, que sofre, a perca, desse casal. Vamos também rezar pelos nossos idosos, idosas, pelos cuidadores e cuidadoras. Vamos trazer para a nossa oração todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, nós vamos rezar o Evangelho, meditar, contemplar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 25. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao chefe dos sacerdotes e disse: O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata. E a partir desse momento, Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Onde quer que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procure certo homem e lhe digam: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa.
Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. Mestre, será que sou eu? É como você acaba de dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já refletíamos um pouco, sobre a traição de Judas, ontem, também a negação de Pedro. Hoje o Evangelho vai falar mais uma vez dessa traição. E depois da Páscoa, da última Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos, já num clima bastante pesado, já de muita tristeza, porque já estava ali, já se aproximando a hora de Jesus. Então aqui é interessante observar logo no início do Evangelho que Judas escolheu ficar do lado do mal. Judas escolheu ficar do lado do mal. Ele podia ter escolhido ficar do lado do bem. Ele podia ter alimentado o seu lado bom e não o seu lado ruim. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso, Então, Judas, naquele momento, ele vai ao encontro daqueles que queriam e que desejavam eliminar Jesus, queriam matar Jesus. E ele vai negociar, na verdade ele vai fazer um negócio. Ele vai fazer um negócio, ele vai negociar a cabeça de Jesus. Então, quanto me darei, ele vai dizer àqueles que, os sumos sacerdotes, os chefes, ele vai dizer, quanto me darei pela cabeça, pela morte, para eu te entregar Jesus a vocês. Aqui eles combinam, a morte daquele que só fez o bem. Há uma combinação, há um planejamento. 30 moedas de prata é o preço, meu irmão e minha irmã, da traição. E aqui cabe uma pergunta para nós. Nós sabemos que como humano, nós também temos o nosso lado bom, e o mal. O mal e o bem está dentro de nós. E se a gente alimenta o bem, ótimo. Mas se a gente alimenta o mal, aí complica a situação. Mas a pergunta é, por quantas moedas também nós entregamos Jesus? Lembrando que moeda é entre aspas, tá? Por quantas moedas nós costumamos entregar Jesus? Aqui é interessante a gente observar, sobretudo na época de eleição, na época da política, sobretudo no ano eleitoral, quantas vezes a gente entrega, E quando eu falo entregar Jesus, é quando a gente entrega o nosso irmão, a nossa irmã. Jesus se identifica na pessoa humana, é bíblico isso, quando ele diz, eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, eu tive preso, tu foste me visitar. Portanto, Jesus se identifica na pessoa, E quantas vezes a gente entrega o nosso irmão, entre aspas, por 30 moedas de prata, ou às vezes por até menos. Quando a gente colabora com a injustiça, justamente muitas vezes para ganhar nada, Muitas vezes para ganhar privilégio ou para puxar saco mesmo, que ainda é pior ainda, Às vezes por causa de um trabalho, por causa de pouca coisa. E aí a gente vai fazendo com que os nossos irmãos
abençoados políticos não cumpram com a sua missão, porque a gente colabora com isso, né? É interessante, se a gente voltar atrás, há pouco tempo atrás, a gente vai perceber isso direitinho nas nossas falas, nas nossas mensagens. Quantas vezes a gente briga com o nosso irmão, com a nossa irmã, às vezes por nada, né? Por nada mesmo, porque depois volta tudo normal, né? Então, por quantas moedas nós entregamos Jesus? E aqui é para cada um de nós, eu, você, para que a gente também reflita um pouquinho, né? Que a gente se coloque mesmo à disposição de Deus, traga a nossa vida, coloque assim na nossa frente. Quantas vezes nós não entregamos Jesus por nada, né? Por besteira, a gente trai o nosso irmão, a nossa irmã. É interessante observar que depois que Judas combina, né? Faz toda a combinação ali com os sumos sacerdotes, com as lideranças, né? Do poder, quando ele combina ali o preço, né? O valor, ele volta e ele vai se colocar, ele vai participar da ceia, da comunhão, da mesa, né? Ele vai participar da mesa. Jesus não exclui ninguém da mesa, ele dá a última chance. Judas aqui ainda tinha uma chance de rever a sua atitude. Bastava ele se converter e ele não entregar Jesus. Certamente essas autoridades iriam pegar Jesus de qualquer jeito, mas não precisaria Judas fazer isso, né? Não precisava, né? E aí ele volta, ele participa da mesa, ele come com os companheiros e com o próprio Jesus. Ele coloca a mão ali no prato de Jesus, mesmo o prato que Jesus estava colocando a mão, ele também colocou a mão, né? Ele teve todas as chances, mas ele não foi capaz de reverter a situação, né? Ele não foi capaz. E aí a gente vai ver por que ele não foi capaz. Jesus vai dizer assim, ó, quando tá todo mundo fica meio que preocupado, quem será que vai trair Jesus e tá? Então e aí diz que todos ficaram muito tristes, né? E um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Porque a dúvida era muito grande. Jesus sabia assim quem era e o próprio Judas sabia, porque ele já tinha combinado lá com os sumos sacerdotes, né? Ele já tinha combinado. E aí Jesus vai dar a sentença bem aqui, ó. O filho do homem vai morrer, conforme essa escritura fala a respeito dele, porém, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, será que sou eu? E aí Jesus vai dizer para ele, é como você acaba de dizer, ainda tem tempo. Para mim aqui Jesus está dizendo para ele assim, olha, meu filho, não faça isso, né? Você tem essa chance, você pode se arrepender antes de fazer o mal, porque na verdade ele só tinha feito a combinação, mas ele podia sim ter desistido, né? Ele podia ter deixado que a natureza, né? Que a história continuasse sem precisar sujar as suas mãos. Ele sujou as mãos, porque ele traiu o mestre, ele vendeu o mestre, né? E a gente sabe que o clima já era de muita tristeza, era tenso, porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Os discípulos também sentiam isso, né? Quando Jesus vai falar, né? Eu quero ficar com vocês, eu quero cear com vocês, preparem a Páscoa, vão à cidade, aí ele diz, procure certo homem, diga, o mestre mandou, o meu tempo está próximo, olha só, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa. E Jesus diz a mesma coisa hoje para nós. Preparem o coração, porque eu vou celebrar a Páscoa na sua casa, ou seja, no seu coração. Esse é o convite que Jesus faz. Então, se a gente tem alguma maldade ainda, algum ódio, algum rancor em nosso coração, ainda dá tempo da gente rever tudo isso, né? Da gente não fazer, não condenar as pessoas, da gente perdoar sempre, né? Não alimentar esse mal que está dentro de nós. A gente sabe, não adianta querer fugir, porque o mal e o bem faz parte da nossa vida, né? Está dentro da gente. Agora, se eu alimento o mal, é claro que ele vai crescer, mas se eu alimento o bem, o mal ele não desaparece, mas ele vai ficar bem pequenininho. Ele vai ficar assim, ó, minúsculo mesmo. Cada vez que eu alimento o bem,
o mal, ele diminui, né? Ele não desaparece, ele não vai embora completamente, porque nós somos seres humanos e a gente precisa trabalhar todo dia, a gente precisa rezar muito, pedir muitas bênçãos de Deus, né? Pedir muito a Deus que nos livre do mal, assim como a gente reza no Pai Nosso, livra-nos do mal, né? Mas cada vez que a gente faz o bem, esse mal só diminui. E aí a gente só é muito bom, porque daí vem a paz, vem a tranquilidade, a gente atrai pessoas, as pessoas gostam, né? Olha que quando você vê alguém que está rodeado de gente, pessoas não bajulando, viu? Porque tem gente que vai, né, que tem a questão da bajulação, da puxação de saco, só porque o outro tem alguma coisa. Mas aí você vê alguém que não tem nada, mas no entanto todo mundo gosta, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela alimenta o bem e não o mal. Então que a gente possa, ainda dá tempo, durante esse período, né, para que a gente possa celebrar bem a Páscoa, a gente precisa diminuir, fazer com que o mal que está dentro de nós se torne bem pequenininho, para que a gente possa celebrar a paz com muita tranquilidade, a Páscoa, a ressurreição do Senhor, para que a gente possa celebrar próximo domingo assim com muita paz no coração, com muita ternura e com muito amor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.